Olá a todos os alunos e alunas do quarto ano. Hoje a gente vai retomar as correções das atividades do livro, né, que o professor foi passando para vocês. O professor tinha parado, né, um pouco desanimado porque poucos estavam olhando, mas o professor vai valorizar que, mesmo que sejam poucos que corrigem as atividades, o professor vai valorizar as pessoas que estão corrigindo. Então a gente vai retomar na página 73, onde a gente parou. O último vídeo que o professor fez foi a correção até a página 72. Aqui na página 73 diz assim: estudo da língua, sinais de pontuação, reticência, parêntese e 2 pontos. Releia com atenção o trecho a seguir. Emília, assanhada, foi o doutor cara de coruja com as pílulas falantes que o sapo tinha engolido e a barriga ficou estufada. Mas depois da operação, o sapo desengoliu e engoliu o doutor cara de coruja. Pedrinho interrompe. Pare, Emília. Não estou entendendo nada. A Narizinho. Deixe, Pedrinho. Depois eu explico tudo. Eu, com intenção, Emília, corra na frente e avise em casa que Pedrinho já chegou. Piscada para Pedrinho. Corra, Emília. Então, a letra A pedia assim: qual é a história que Emília está contando para Pedrinho? Então, a história que a Emília estava contando para Pedrinho é como que começou a falar, né? Então, como que ela começou a falar? A letra B, por que Pedrinho interrompeu a fala da boneca? Porque ele não estava entendendo nada do que ela estava falando, porque ela estava enrolando lá e ele não estava entendendo nada, então o Pedrinho interrompeu. A letra C, para indicar essa interrupção, há um sinal de pontuação, circule. Então vamos voltar lá no texto, ó. Aqui, ó, quando o Pedrinho interrompeu, aqui, ó, daí vem a fala do Pedrinho, ele interrompeu. Então, o que deu a intenção é, os 3 pontinhos é sinal que o Pedrinho interrompeu a fala. Então, vocês, na letra C, vocês vão circular ali. A letra D, o nome desse sinal de pontuação não é 3 pontinhos, né? É reticência. Não é ponto final e nem é vírgula, né? Então ele é reticência, 3 pontinhos seguidos é reticência e fala e indica que foi interrompido uma fala ou que gostaria de falar mais alguma coisa. A letra E. Na fala de Narizinho, esse sinal de pontuação também indica uma interrupção. Explique. Então, também aqui, ó, logo em seguida de Pedrinho, né, tem a Narizinho falando e também tem os 3 pontos. Então é para explicar, né, na letra E, na fala de Narizinho, esse sinal de pontuação também indica uma interrupção e explique. Não, nesse caso, a reticência indica uma pausa do personagem. Então é o outro significado da reticência, né? Então, a reticência, ela indica uma interrupção ou que ele queria falar mais alguma coisa e não falou, né? Então, por isso que na fala da Narizinho também tem os 3 pontos aqui depois de chegou, ok? Então, essa foi a página 72. Vamos para a página 73. A letra F. O que é possível concluir sobre os efeitos da reticência em um texto? A reticência indica que houve pausa ou interrupção na frase, ou ainda a ideia que algo não foi concluído. Então, isso que o professor falou, né? A reticência, ela indica uma interrupção que alguém falou, uma pausa, ou ainda não concluiu a fala, que ela para e depois volta a falar de novo, né? Então, esses os 3 significados do ponto de a pontuação reticência. A 2. Na frase a seguir, faltam os sinais de pontuação usados nas rúbricas do texto dramático, o casamento da dona Emília. Então escreva
Então, vocês lembram que lá nas rúbricas, as rúbricas sempre estão entre dois sinal de pontuação, né? Vocês lembram o que é rúbrica? Rúbrica, aqui, ó. O professor voltou aqui, ó, no texto. A rúbrica, ela é o que o personagem tem que fazer. Ele não tá falando, né? A Emília tá assanhada, então ela assanhado, ela falou isso, né? E o Pedrinho, ele é o que ele tem que fazer, né? Ele interrompe e fala. Então, as rúbricas são as palavras, os pequenos frases que indicam o que o personagem tem que falar. E ele sempre está em letra itálica, numa letra diferente, e sempre está entre parênteses. Então, aqui na 2, vocês vão colocar o que está faltando, né? Então, está faltando as reticências, os parênteses, né? No assanhada, interrompe, com intenção e pisca para Pedrinho. Então, vocês vão colocar os parênteses nessas palavras e nessas pequenas frases. Para que esses sinais chamados parênteses foram usados, os sinais foram usados para isolar as rúbricas, né? Então, para ele separar as rúbricas do texto, né? Aquilo que o professor disse, que não é para o personagem não ler isso, né? Ele se porta, né? Então, se separa do demais conteúdo. A 3 diz assim: releia outro texto do texto dramático. Rabicó sai empurrando por um lado e Narizinho vai para o outro, chamando Emília, Emília. Emília vem correndo pelo lado por onde vai saindo o Rabicó. Colide com ele. Os dois caem sentados, se olham feio. Emília já vai bater no Rabicó, mas Narizinho acode a tempo para salvá-lo. A letra A, o que significa a repetição do nome da Emília? Significa que Narizinho está insistentemente chamando a boneca, né? Então, Emília, Emília, então é sinal que ela está chamando insistentemente a boneca Emília, né? A letra B, circule o sinal que vem depois da palavra chamando. Que ponto que vem lá, ó, chamando. Vem esses 2 pontos aqui. Então, você circule. A letra C. O sinal de pontuação que você circulou é chamado de 2 pontos. Neste trecho, os 2 pontos indicam que alguém irá falar, que alguém terminou de falar. Não, ele indica que alguém irá falar, né? Então, vocês vão lá, né? Lá ver os 2 pontos e aí depois chamaram o nome da Emília. Vamos lá? Terminamos a página 74. Então, vamos para a página 75. Então, a página 75 tem um texto, né? Essa atividade a gente não fez, né, da 75, né, que é uma encenação que a gente ia fazer em sala de aula, mas como a gente não estava em sala de aula, a gente não fez, tá? Então, vamos para a página 76. É o texto 2. Conto de artimanha. 1. Você lerá um conto de artimanha, também chamado de conto de esperteza. Como você imagina ser um conto destes? Então aí conversaram um pouco sobre isso. O que é um conto de artimanha, um conto de esperteza, né? A palavra diz assim, né? Um conto de esperteza. O que é esperto? É um conto onde alguém sempre se dá bem, né? Que ele é esperto e que tira proveito de alguém. O 2. O conto que a seguir traz uma história de Pedro Malazarte, personagem conhecido por ser muito esperto. Qual será a relação entre o título do conto e essa característica do personagem?
Então, o título, né, já diz, Conto de Artimanha, e o Pedro Malazarte, personagem conhecido por ser muito esperto. Então, ele faz contos de artimanha, ele conta essas passagens que ele teve, né, de esperteza que ele teve com alguém, né? Então, é isso que quer dizer que tem essa característica, né, que Malazarte, ele é um cara muito esperto e que sempre está se dando bem em cima das outras pessoas, né? Sempre está se aproveitando das pessoas. Então, o texto Conto de Artimanha é a panela mágica. O professor não vai ler aqui na correção, né? Porque é só o texto, né? Então, na página 76 e na 77 é o texto, né? Então, vocês já leram, né? Então, o professor não vai ler aqui. Então, vamos para a página 78, que é o estudo do texto, né? Então, diz assim, onde se passa a maior parte da história? No mato, provavelmente no interior, né? Porque o texto trata disto, né? Então, lá no interior que ele vai conversando com os tropeiros, ele dá uma desperto com os tropeiros, né? 2. Quem são os personagens do conto A Panela Mágica? Então, os personagens é Malazarte e os tropeiros, né? Que é o diálogo que o Malazarte faz com os tropeiros que estão de passagem por ali. 3. Quem é o personagem principal? Com certeza, né? O principal personagem é o Malazarte. Aí tem um quadrinho aqui que é importante, né? Assim como em outras narrativas, os contos há um ou dois mais personagens, principais, e um ou mais personagens secundários. O personagem principal também é chamado de protagonista, né? Então, está explicando um pouco o que é um personagem principal, né? Então, sempre tem o personagem principal. Quando a gente escreve um texto, quando a gente faz um texto, a gente também sempre coloca o personagem principal. 4. Quem são os personagens secundários do conto A Panela Mágica? Então, os personagens secundários é os tropeiros. A 5. Releia alguns trechos da história, marque um X naqueles que são trechos do narrador. Malazarte suriu astuciosamente respondeu. Então, esse é uma fala do narrador. E aí, a segunda, mas como é que você consegue? Então, ele não é uma... mas como é que você não consegue? Não é uma fala do narrador. Por que isso? Porque tem um sinal aqui na frente que indica que é um diálogo, que é alguém falando. Malazarte, muito cândido, mas falsamente, explicou que aquela panela era mágica. Então, aqui o narrador também está falando. Aí, ó, a outra, será que é mesmo? Então, aqui ó, também tem o tracinho, que é o diálogo, que é Malazarte falando, né? Então, vamos lá para a página 79. Sobre a atividade anterior, responda. Que elemento você observou para eliminar a alternativa incorreta? O professor já falou, né, lá que é o travessão, né? Então, onde tem o travessão indica que é uma fala. O que esse elemento indica? Também o professor já falou, né? Ele indica a fala de personagem. É esse travessão aqui, ó, né? Que o professor mostrou aqui, ó. Esse travessão indica que a gente já descartou, né? Porque é uma fala do personagem, né? Quando tem um travessão é sempre alguém falando. A 7. Se eliminássemos as partes do narrador, o conto de artimanha, a panela mágica, o texto continuaria compreensível para o leitor? Por quê? Não, ele não ficaria compreensível, né? A gente não ia conseguir entender o texto se tivesse só o diálogo que aparece ali, né? Porque o narrador oferece informações importantes sobre as ações e circunstâncias em que a narrativa transcorre e também descreve as características fundamentais do personagem Malazarte. Então,
O narrador, ele traz elementos muito importantes, né? Que ele traz elementos fundamentais para entender a forma que acontece, do jeito que acontece, aonde que acontece, o jeito que é o personagem. Então, se não tivesse o narrador, a gente não conseguiria compreender muito bem o texto, né? Ia ficar vago. Aqui tem um recadinho importante, né? Os contos de artimanha são da tradição oral, ou seja, foram transmitidos de gerações a geração. Por isso, as histórias de Pedro Malazarte pertencem à cultura popular e não têm um único autor. As pessoas ouvem essas histórias e as transmitem oralmente ou por escrito, como fez Júlio Emílio Brás. Então, os contos de artimanhas não tem um dono, né? Então, as pessoas vão escrevendo ou contando do jeito de cada um. Uns escrevem um pouco diferente, outros contam um pouco diferente. Então, isso que acontece com os contos de artimanhas. A 8. Releia outro trecho do conto de artimanha e observem a palavra destacada. Malazarte sorriu astuciosamente e respondeu. Das alternativas a seguir, qual poderia substituir astuciosamente sem alterar o sentido original do texto? Claramente, com esperteza, com medo. Então, com esperteza. Então, se você colocar lá, trocar a palavra astuciosamente por com esperteza, ficaria assim, Malazarte sorriu com esperteza e respondeu. Se colocasse assim, Malazarte sorriu claramente, não ia ficar legal. E Malazarte sorriu com medo, então não ia dar o que o conto nos afirma. A letra B. Por que o narrador fez essa afirmação? Porque, ao ver a oportunidade de enganar alguém, Malazarte fará de tudo para conseguir o que quer, né? Então, por que o narrador fez essa afirmação? Porque o Malazarte não podia ver a oportunidade de estar enganando alguém. A 9, então, na página 79. Como você viu, Malazarte é um personagem muito esperto. A. Em que consiste a esperteza de Malazarte nesse conto? Então, ele vendeu sua panela como mágica, por um valor mais alto do que ela valia de fato, né? Então, o que aconteceu? Ele convenceu os tropeiros a pagarem mais caro para a panela dele, só porque ele dizia que era mágica. Em sua opinião, ele usou a esperteza de forma positiva ou negativa? Conversa com os colegas e o professor a respeito. Então, vocês devem ter conversado um pouco em casa, né? Sobre isso. É uma opinião bem pessoal e você ia justificar isso, né? Se eu ia dizer que ele agiu positivamente, aí você ia dizer por quê, né? Por que ele agiu positivamente? Na opinião do professor, ele agiu negativamente, porque ele enganou os tropeiros para vender a panela, né? A panela não era mágica, ele usou da esperteza, enganou os tropeiros para conseguir dinheiro com a panela. Ok? Então, esta é a atividade, a resposta da questão 9 da página 79. Agora a gente vai para a página 80 com a questão 10. Será que Malazarte poderia ter vendido a panela de outra forma? O que ele poderia ter feito? Então aqui é uma resposta pessoal, você vai imaginar, né? Como que ele poderia ter vendido a panela, que outra forma ele poderia ter usado, né? Não do jeito que ele contou lá. Você vai contar do seu jeito, né? Como que ele poderia ter vendido a panela. O conto de artimanha, um personagem procura levar vantagem sobre os outros personagens, valendo-se para isso de sua astúcia e esperteza, né? Então, isso que o professor já falou, né? Nos contos de artimanha, sempre um personagem está se levando vantagem sobre os outros
Isso valendo-se de astúcia, né, de pensamento e de esperteza. Quem é mais esperto sempre se dá melhor. Leia a seguir a definição dada por um dicionário eletrônico para a palavra artimanha. Então aqui, ó, artimanha, tem a separação dela aqui. Então diz assim. Foi num dicionário encontrado isso. Vocês podem olhar no dicionário de vocês. Artimanha quer dizer assim, modo hábil de enganar alguém para conseguir alguma coisa. Cuidava que eu fosse tão simples que me deixasse lograr por tais artimanhas. Camilo Castelo Branco, freira no subterrâneo, né? Então isso é uma afirmação. A letra A dessa atividade 11 aqui, da questão 11. A qual situação do conto lido essa definição pode ser aplicada? Ao momento em que Malazarte engana os tropeiros dizendo que a panela cozinhava sem fogo, né? Então, aí que é o momento que vocês vê que ele está usando da artimanha, né? Que ele está usando de alguma coisa para enganar os tropeiros. É possível dizer que Malazarte era acostumado a levar vantagem sobre as outras pessoas? Sim, pois no início da história é dito que Malazarte não perdia a oportunidade de divertir-se e de alguma forma lucrar a custas da ingenuidade ou da esperteza dos outros. Lembro que a gente também o professor leu para vocês o livro de Tom Sawyer, né, que também sempre tentava levar vantagem dos outros. Assim era Pedro Malazarte. Então essas foram as questões da página 80, agora da 81. A C. O que você acha que poderia acontecer se os tropeiros descobrissem, antes de Malazarte ir embora, que a panela não era mágica? Então esse também você pode imaginar, né? Esperamos que vocês lembram, né, que eles provavelmente não iam vender essa panela, né? Porque ela não era mágica, né? Era igual às outras. O título da história, 12. O título da história que você leu, A Panela Mágica. A panela era realmente mágica? Não, né? B. Com que objetivo Malazarte atribuiu esta característica ao objeto? Para conseguir dinheiro, né? Ele queria conseguir dinheiro mais do que ela valia. Letra C. Qual é a relação do título do texto com o fato que ele ser um conto de artimanha? Sua hipótese sobre essa questão estava certo? Malazarte, a resposta então, Malazarte utilizava sua esperteza para conseguir o que precisava. O título, A Panela Mágica, está relacionado a isso, uma vez que parece tratar-se de algo fantástico, sobrenatural, com o intuito de enganar alguém, né? Então, o título tem tudo a ver, porque panela mágica já vem com o intuito de que ele queria enganar alguém, né? Mais um lembretinho aqui: os contos de artimanha são narrativas curtas que apresentam situações nas quais o personagem principal, humano ou animal, usa inventividade e artimanhas para alcançar um objetivo. A esperteza do protagonista sempre se destaca e seu plano geralmente é revelado no final da história, né? Então, conto de artimanha é isso que o professor já falou, né? Sempre o personagem principal usa de iniciativa de artimanha para alcançar um objetivo, né? Então ele pensa alguma coisa para tirar algum proveito de alguma coisa, né? Vamos lá então para a página 82 e 83 ainda, 84, para a gente corrigir e terminar, né? Página 82, estudo da escrita, ditongo e tritongo. Leia as palavras do quadro a seguir. Dinheiro, acreditou, tropeiros, maneira e gaita. Separe em sílabas as 4 palavras do quadro, né?
Então, a gente vai separar, vocês separaram ali, como é que se separa, né? Dinheiro, acreditou, tropeiros, maneiras e gaita. Então, vocês vão ler essas palavras em voz alta e observe que nem todas as vogais são pronunciadas de forma igual. Quais ficam mais fracas, circule-as em sua resposta ao item A, né? Então, vocês vão ver quais que são as vogais que ficam mais fracas, né? Olha ali, ó. Então, dinheiro. Então, dinheiro, ó. Qual que é a palavra mais alta, mais baixa, né? Então, é o segundo I, segunda vogal, né? O segundo I, né, que é a terceira vogal. Acreditou. Então, é o U. Tropeiro é o I. Maneira também é o I. E gaita também é o I, né? Então, essas são as que ficam mais fracas na palavra. Então, com um colega, pesquise em jornais, visitas, revistas, outras palavras semelhantes, né? Então, vocês vão palavras com duas vogais na mesma sílaba e que tem sons diferentes na pronúncia. Depois, recorte-as e cole no espaço abaixo. Então, vocês vão achar outras palavras em outros lugares onde... Aqui, ó. Dinheiro, onde as duas vogais ficam na mesma sílaba, né? Ó. Dinheiro. Então, o E e o I ficam na mesma sílaba. Acreditou. O O e o U ficam... As duas vogais ficam na mesma sílaba. Tropeiros. Então, também. O E e o I também ficam na mesma sílaba. Então, vocês vão recortar algumas vogais, algumas palavras e vão colar nesse quadro abaixo. 83, então, releia o trecho a seguir, retirado do texto 1, né? Então, essa parte aqui ainda é lá do texto 1, que é o casamento da Emília, né? Voz de Pedrinho, de fora. Narizinho, Emília, estou aqui. Freio o cavalo. Só pangaré. Cheguei, minha gente. Aí o Pedrinho entra. O que foi, Narizinho? Conseguiu convencer os noivos? Pedrinho, é coisa de 5 minutos. É só pegar um sabugo no chiqueiro do Rabicó. Pode ir buscar a Emília, que eu volto logo com o Visconde. A letra A, separe as sílabas, as palavras destacadas, né? Então, vocês tem a palavra cheguei, conseguiu, noivo, coisa e chiqueiro, né? Então, vocês vão fazer a separação das sílabas, ó. Cheguei, conseguiu, noivos, coisa, chiqueiro. Então, vocês vão fazer a separação dessa forma. A letra B. Agora, reescreva somente as palavras que apresentam 3 vogais na mesma sílaba. Então, vamos ver lá, né? Então, vamos olhar, né? Vocês separaram elas aqui, ó. Cheguei. Cheguei tem 3 vogais? Cheguei. Tem, né? 3 vogais aqui. Conseguiu. Tem 3, né? U, I e U de novo, né? Então, também tem. Noivos. Tem 3 vogais na mesma sílaba? Não, né? Coisa. Tem 3 vogais na mesma sílaba? Não, né? Chiqueiro. Tem, né? O U, o E e o I. Então, as palavras cheguei, conseguiu e chiqueiro, né? Então, essas são as 3 palavras que tem 3 vogais na mesma sílaba. Qual a vogal que ficou com um som fraco na pronúncia das sílabas, né? Então, ficou a vogal U antes de E e de I. Então, essas são as 2 vogais que ficaram com som mais fraco. A 3, encontre no texto 2 4 palavras com ditongo, né? Então,
ditongo, vocês vão procurar então as palavras com ditongo, né? Que tem várias palavras que vocês poderiam ter escolhido, né? Outros, paixão, mais, vai, comprou, maneira, pouco, tropeiro, acenou, respondeu, empurrou, tições, direções, explicou, acreditou, ajuntou, poderei, outra, garantiu, encarou, concordou e disparou. Então essas são as possíveis ditongos que tem no texto, né? Separe separe em sílabas as palavras que você escreveu na atividade anterior. Então vocês vão fazer a separação das 4 palavras que você encontrou aqui. Aqui tem a separação de todas as palavras possíveis, né? Na página 84, está escrito assim: recorte as figuras da página 253 e cole nos espaços a seguir. Complete o nome de cada uma delas com as letras que faltam e circule os encontros vocálicos, ditongo e tritongo, né? Então, ditongo é quando tem 2 vogais, lembrando, né? O professor não falou antes, né? Ditongo é quando tem 2 vogais junto e tritongo é quando tem 3 vogais junto, né? Então, por isso que aqui são, o professor tinha esquecido de falar, né? O que são os ditongos, né? Ditongos é quando tem 2 vogais juntos, né? Então, aqui são essas palavras. Se vocês verem aqui, ó, todas essas palavras têm 2 vogais junto, né? Outros, paixão. Então, todas elas têm 2 vogais junto. Ok? Então, vocês vão ir lá para a página 253. O professor vai lá, 253, lá no finalzinho do livro. 54, 53. Então, vocês vão recortar essas figuras aqui, ó. Tem 6 figuras aqui, ó. Essas figuras aqui, o professor não recortou, porque o professor vai ter que utilizar o livro ainda outros anos. E vão lá para a página 84. 84 e vocês vão colar, né? A letra A é a cadeira. Deixa o professor focar aqui. Cadeira. Isso, ó. A letra B é goiaba. A letra C é diferente, é assim, ó. A letra A é cadeira. A letra